Deus abençoe, irmãos. Amém? Graças a Deus. Vou ler uma escritura que se encontra em 2 Pedro 2, versículo 20 ao 22. Assim a palavra do Senhor. Versículo 20. Porquanto, se depois de ter escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e forem outra vez envolvidos nelas, vencida, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo, desviando-se do santo mandamento que lhes foram dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que, por um verdadeiro provérbio, se diz: o cão voltou ao seu vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Amém? Voltando ao vômito. Vou falar um pouquinho desse tema. Vamos aqui falar uns minutinhos. Começou, eu creio que a gente vai ficar uns dias falando desse assunto. No culto passado eu não li nada do profeta, e neste culto eu vou ler. Na mensagem Abraão restaurado, parágrafo 45, muito conhecido por todos nós, depois nós vamos ler outros parágrafos, diz assim mesmo, o irmão Brana: Abraão, quando finalmente ele venceu, lhe foi tirado o nome de Abrão, e disse: você não será mais chamado de Abrão, mas chamado de Pai das Nações. Não, aí vem a tradução H-A-M. Irmão Brana. Um grande evangelista hoje, chamado Billy Graham, pense nisso, como Deus, em sua misericórdia, como ele já sabia e as coisas que ele faz. Agora observe o que ele fez ali. Ele mudou de Sarai para Sara, o nome de Sarai para Sara. Observe ali, Sara significa princesa. E ele era pai das nações. Não é isto lindo? Para aquele homem velho e mulher velha, com 100 anos de idade, agora a promessa, preparando-se para cumprir. 47. Isso foi o que aconteceu nos dias que nós estamos vivendo, quando o ministério da esposa, ficado em Abraão, teve a mudança de nome. Mas eu quero chegar na parte voltando ao vômito. 47 da mesma mensagem. Agora descobrimos que depois disso, Abraão, ele se separou, saiu e chamou seu irmão Ló. Separação. E trouxe de volta. Quando ele fez, o tirou do inimigo que o teria matado, e o trouxe de volta pensando que talvez ele sairia. Agora, e se separaria de todas as coisas do mundo. Em vez disso, ele desceu diretamente até Sodoma, como um porco para o seu lamaçal e um cão para o seu vômito. Eles retornaram diretamente outra vez. Amém? Então, o ministério de Abraão, ele tirou Ló de Sodoma. O irmão Brana fala aqui que, em outra mensagem que eu vou ler aqui, que Abraão fez um trabalho de tirar Ló de Sodoma. Quando aqueles reis invadiram Sodoma e tomaram aquelas pessoas ali, e dentre aquelas pessoas estava Ló e sua família.
E Abraão se levantou, preparou os seus 318 valentes, a gente usa essa expressão, né? 318. E ele foi em guerra contra o inimigo e tirou Ló da mão do inimigo. Mas em vez de Ló permanecer, Ló retorna a Sodoma. E glória a Deus. Esses dias o pastor Osmar estava pregando acerca de Ló, né? E este Ló representa hoje pessoas justas. Muitas delas não são blasfemas. Elas não blasfemam porque Ló não foi um blasfemo. Ele foi salvo, um homem justo, um homem que não acompanhou Abraão na fé, não teve entendimento que Abraão teve, mas também não blasfemou da fé de Abraão. Ele foi um homem justo. E a gente vai ver que depois que Abraão fez esse trabalho, tirou Ló e ele retornou ao vômito, voltou a Sodoma. Porque voltar a Sodoma não significa só voltar ao mundo, significa voltar a um sistema sodomita, caído a um sistema mundano. E glória a Deus. Aí o Mombrana vem continuando aqui, Hebreus 7, você vai ver um paralelozinho que eu vou fazer aqui, bem interessante. Primeira parte, parágrafo 54, o Mombrana vem e diz: agora, primeira coisa que aconteceu quando eles desceram ali, Ló entrou em problema. Por quê? Ele estava fora da vontade de Deus. Se você entrar em problema, quando você estiver na vontade de Deus, Deus te ajudará a sair. Mas se você estiver na vontade de Deus, a vontade de Deus é o ministério do dia. A vontade de Deus para Ló era ficar com Abraão. E glória a Deus. Amém? A vontade de Deus hoje é que você não volte ao sistema do qual você saiu, você permaneça na vontade de Deus, que é o ministério da hora, o ministério da esposa, o ministério de Abraão, aquele que recebeu Elohim, aquele que recebeu a revelação do novo nome, aquele que recebeu o novo nome. Permaneça nesta vontade, e se você entrar em problema, Deus te tirará do problema. Mas se você sair desta vontade, glória a Deus, Deus não poderá fazer nada por ti, e ainda vai depender de uma intercessão, de uma oração, se você não for um blasfemo contra esta mensagem, contra esta vontade do dia. Ainda vai depender de a intercessão de alguém que é revelado. Como Ló, Deus tirou de Sodoma depois que já havia tirado, e ele regressou para ali por causa da intercessão de Abraão. Quando caiu aos pés daquele juiz ali, de um Deus supremo ali, e ficou orando, intercedendo, chorando. Oh, glória a Deus. Senhor, se tiver 50, por amor a esses 50, Tu não farás justiça, Senhor? O Senhor disse sim, Abraão. Ei, glória a Deus. Não vou destruir, vou fazer justiça. Mas não tinha 50 e foi diminuindo, diminuindo. Chegou até 10. E Abraão aos pés do Senhor. O que representa isto hoje? Uma intercessão, um gemido inexprimível dentro do coração do eleito, pelo justo, por aquelas pessoas que por algum motivo saíram da vontade de Deus, mas ainda não blasfemaram. Tem que ter alguém chorando por essas pessoas, como disse o apóstolo São Paulo. Tem muitos dos que saíram do meio de nós, digo chorando, são inimigos da cruz, são inimigos de Cristo. Hoje a mesma coisa, muitos saíram de nós como esposa, com o coração cheio de amor, de misericórdia, saíram do meio de nós. Glória a Deus. São inimigos desta mensagem. Nós intercedendo, chorando, como Abraão estava chorando. Inimigos não só porque blasfemaram, inimigos porque não são amigos desta mensagem, não são amigos do ministério do dia, porque o amigo Deus revela seus segredos, seus mistérios. Glória a Deus. O irmão Brana vem e diz assim: Deus te ajudará a sair,
Mas se você estiver em problema fora da vontade de Deus, só há uma coisa a fazer. Esta é voltar para a vontade de Deus novamente. Volta para a vontade de Deus. E você encontrará os favores de Deus através da mensagem, através do ungido, através da esposa ungida nesses últimos dias. Agora, 55, todos os reis se reuniram e eles descobriram que as planícies lá embaixo eram bem regadas, e eles simplesmente desceriam e tomariam aquela pequena velha Sodoma e Gomorra, e a dominariam. E eles a tomaram. E quando eles desceram ali e se apossaram dela, eles levaram o Ló consigo. Quero que vocês notem, diz o irmão Branham, o próximo versículo. Quão docilmente o Espírito Santo fala aqui através dele. Tudo bem, o versículo 15 agora. Tornou a trazer toda a fazenda e tornou a trazer também Ló, seu irmão, e sua fazenda, e também as mulheres e o seu povo. Abraão trouxe eles. Pessoas que esse ministério tirou de Sodoma, o ministério trouxe para dentro desse ministério. Mas não estão mais conosco. Saíram da vontade de Deus, saíram da vontade perfeita, voltaram ao vômito, à porca, ao lamaçal. Espero que tenha algum filho pródigo que esteja lá no lamaçal dos porcos, que ainda caiu em si e disse: voltar-me-ei, irei ter com meu pai, direi: pai, pequei contra o céu, pequei contra a terra, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me pelo menos como um dos teus empregados. Estou aqui no meio dessas bolotas de porcos, estava lá na lama com os porcos. Talvez você tenha saído e está aí nesse ministério de lamaçal dos porcos. Volta para a vontade de Deus, volta para a vontade perfeita de Deus. E você vai encontrar os favores de Deus. Amém. Glória a Deus. Gênesis 18, quando Deus, Elohim, se manifestou a Abraão, mudou o nome de Abraão, que Abraão caiu aos pés dele. Abraão, com muita ousadia, dizia: Senhor, por amor a 50, aí foi diminuindo, por amor a 10, a 20. Aí uma parte que eu faço uma ligação aqui no versículo 25 de Gênesis 18, e diz assim: longe de ti, Senhor, que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Em outras palavras, eu tenho Ló lá, meu sobrinho é justo, Senhor. Eu tenho pessoas que saíram desta mensagem, não blasfemaram, são justos, estão enganados, iludidos por esses espíritos sedutores, ministros caídos da graça, mas que estão ali gemendo ainda no muro de dúvida. Tenha misericórdia dessas pessoas, Senhor. Tu vai destruir esse justo com esses ímpios. Oh, glória a Deus. Seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Senhor, Abraão disse: não faria justiça o juiz de toda a terra? Tu não faria justiça, Senhor, a esse justo aí, ainda que tardio para com ele? Ô irmão, Abraão aqui aos pés de um juiz. Abraão chamou de juiz esse Elohim. Em 1963 desceu o juiz supremo, a peruca do juiz. Lá em Lucas, depois da manifestação do Filho do Homem, 17, profetizado, entra o capítulo 18, aparece uma viúva aos pés do juiz chorando. E a viúva diz: não fará tu justiça? Importunando aquele juiz. Talvez a importunação de muitos, hoje com o Espírito de Cristo gemendo, intercedendo como Paulo naqueles dias, chorando e dizendo: são inimigos da cruz, Senhor. São inimigos desta mensagem, mas que esteve no meio de nós, foi tirado, andou conosco, caminhou conosco, Senhor conosco. Por que regressaram ao vômito? Oh, glória a Deus. Que ousadia, Abraão. Longe de ti que faças tal coisas, que mate o justo. Que o justo seja como o ímpio, longe de ti que seja, não faria justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu, oh meu Deus, achar Abraão 50,
mas não achou. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. E resumindo no 32, e disse mais: ora, não se ire, Senhor, que ainda só mais uma vez falo contigo. Às vezes a gente tem que entrar na presença de Deus assim. Não te aborreças. Eu não sei quem é o blasfemo, eu não sei quem é o justo, mas eu sei que tem justos ali. Não tires comigo, não tires conosco. Se ainda estamos intercedendo, nós não sabemos quem é justo, quem é blasfemo, mas eu estou aqui orando pelo justo, eu estou orando por aquela pessoa que está enganada ali ainda, ali dentro, seduzido por espírito de ministros. Não tires conosco, não tires comigo, Senhor. Mas não fará tu justiça a esse justo que estará aí? Oh, glória. O Senhor disse a Abraão: não destruirei o justo por amor. Em outras palavras, é por amor de ti, Abraão. Não vou destruir Ló, não. Não vou destruir, não. Eu vou tirar eles de lá, vou fazer algo por eles. Essas pessoas vão ser salvas. Ló foi salvo, mesmo sendo um justo, foi salvo. Eu não vejo a justiça de Ló salvando Ló. Glória a Deus. Eu vejo uma intercessão, Deus lembrando de uma intercessão e tirando do Ló um homem justo. Tem pessoas que vai ficar nessa grande tribulação, diz o irmão Brana, vai entrar salvo na grande tribulação, porque não tem revelação para ser raptado, não tem revelação para fazer parte desse companheirismo, não tem revelação para ser um conosco, mas ainda vai entrar sendo salvo aqueles que não blasfemaram. Porque os que blasfemaram, por isso que até nisso nós temos que ter sabedoria. Senhor, minha oração não é para o blasfemo, porque eu sei e entendo que nosso profeta nos ensinou que os blasfemos, aqueles que ultrapassaram a linha da misericórdia, nem oração temos que fazer por eles. Mas estamos orando aqui, Senhor, pelo justo. Se porventura há um justo lá, não sei quantos tem, pode ter 50, pode ter 30, 20, pode ter 10, Senhor. Se não tiver 10, mas tem ainda Ló e sua família. Quando aquela viúva caiu aos pés do juiz, em Lucas 18, depois do ministério do Filho do Homem, ela aos pés do Filho do Homem, aos pés do juiz, um juiz que parecia ser injusto. No versículo 7 disse: Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Achou nos Estados Unidos? Não achou. Deus achou no Brasil? Achou. Mas que condição nós estamos? Esse ministério tirou pessoas do lamaçal, pessoas que tinham natureza de porcos, Deus mudou, voltou à velha natureza de porco. Pessoas que tinham natureza de cão imundo, voltando ao vômito, voltou ao vômito que estava. E hoje qual é a nossa posição como Abraão? Chorar, como disse o apóstolo Paulo aqui. Oh, glória a Deus. Olha o que ele quer que a gente sinta. Encerrando. Filipenses 3, do 13 ao 18, irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás fico, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, se temos Cristo, o ministério da perfeição, já temos. Oh, glória. Sintamos isto mesmo, vamos ter o sentimento que havia em Cristo, que se coloca na brecha quando há uma palavra de juízo para alguém, e se coloca ali chorando como Moisés se colocou na brecha por aquele povo. Porque todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. Se sentes alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, como eu sou de Cristo, que as pessoas cuspiam na face, chamavam ele de chefe maioral dos demônios, e ele chorando dizia: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Oh, glória a Deus.
Pessoas que abrem a boca, dá vergonha e fala mal desta mensagem, fala mal desse ministério. Pessoas que você encontra elas, querem abraçar com elas, mas ela não tem capacidade de olhar nos teus olhos mais. Que Cristo é esse que está em ti, meu irmão? Esse não é o Cristo da mensagem. Esse não é o Cristo que chora pelas almas perdidas. Esse não é o Cristo que tem sentimento e amor. Oh, glória a Deus. Sedes meus imitadores, irmãos. Tendes cuidado segundo o exemplo que tendes, pelo que assim andais. Paulo, olha a imitação que ele quer. Porque muitos árduos que muitas das vezes vos disse, agora também digo, chorando com o sentimento que havia em Cristo. Como Abraão tinha um sentimento de chorar por Ló, por aquela cidade caída. Com certeza Deus disse para Abraão, não ore mais por Sodoma e Gomorra, Abraão, como disse para o nosso profeta William Branham, não ore mais pela América, como tem falado ao coração do ministério do ungido do dia, não ores mais pelo Brasil. Abraão entrou com ousadia e disse, Senhor, mas e o justo, Senhor? E o justo? Oh, glória a Deus. Deus te abençoe. Se você tem saído e ainda tem oportunidade de voltar, volta. Vem. Faz como o filho pródigo, pequei contra a terra, esse ministério na terra, contra o céu, o ministério do céu. Não sou digno de ser chamado teu filho, meu Senhor, mas trata-me como um. Os teus empregados como um servo, trata-me pelo menos como Ló, mas não deixe, Senhor, eu me perder. Deus te abençoe. Hoje eu vim aqui para falar da minha fé, que Deus fez com a noiva mostrar o que ela é, abrindo o caminho, reclamando para si o que lhe pertencia, a vida eterna estava ali. O molho foi movido, abrindo o livro para nós. A redenção chegou e está aqui. Deus tem nos dado a mesma fé de nossos pais. A palavra está aberta e hoje sei quem sou. Redimido, redimido, estou voltando para a morada que Ele prometeu. Redimido, chegou a hora de partir, é jubileu. Esta nova jornada é o nosso terceiro êxodo, visão celestial que nos transporta mais além, abrindo o caminho para a terra celestial. Somos o selo aberto para o destino final. O molho foi movido, abrindo o livro para nós. A redenção chegou e está aqui. Deus tem nos dado a mesma fé de nossos pais. A palavra está aberta e hoje sei. Redimido, redimido, estou voltando para morar
teu, redimido, redimido estou. Amém. Chegou a hora de partir, é jubileu. Chegou a hora de partir, é jubileu. E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria, caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Deus abençoe nossos irmãos. Deus nos ajude a cada um a permanecermos firmes nesta fé do dia. Então vamos ler aqui em 1 Timóteo 4. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Amém? E assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Que o Senhor Jesus possa acrescentar sua bênção à leitura da palavra. Sentai-vos. Agora que eu vi o irmão João, sempre ele faz aquela parte para nós, mas na próxima ele faz, né? Vamos falar um pouquinho nesta manhã a respeito de conhecimento e revelação. Nós já falamos de a revelação no intelecto, que é o mesmo conhecimento da revelação, e a revelação na alma. A revelação na alma é aquela que permanece, é aquela que pode vir as enxurradas, pode vir os ventos, as tempestades, pode bater com impacto naquela casa, mas aquela casa ela não cai, porque ela está edificada sobre a rocha, e rocha é a revelação dentro da alma. Agora, se esta revelação, se esta revelação da mensagem do dia estiver no seu intelecto, quando vier primeiro o vendaval, quando vier o primeiro reboliço na igreja,
você bate continência e se afasta. Porque você não dá conta que a mensagem está só no intelecto. Mas a Bíblia está falando aqui, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Olha, irmão, você pode ver que é natural do crente chegar um tempo dele se apostatar como Abraão se apostatou da promessa que Deus deu a ele. Deus deu uma promessa a Abraão para ele ficar naquela terra ali. E aquela terra era uma terra prometida que ia manar leite e mel. Mas quando veio o teste da palavra, a Abraão, Abraão não suportou, vendo aquela seca, vendo a necessidade de sua família, do seu lar. Então, ele saiu daquela terra e foi para Gerar, peregrinar naquela outra nação. Você pode ver que um crente, um judeu saindo da terra, saindo de Israel, saindo de Canaã, do posto que Deus tinha colocado ele ali, é uma apostasia. Abraão tinha se apostatado. Mas tinha algo a favor de Abraão, que a Bíblia diz que Abraão creu em Deus. Aquilo estava no coração dele. Por mais que ele tivesse se apostatado, se afastado da mensagem, mas ele não blasfemou da mensagem. Ele continuava crendo. Aquilo estava dentro do seu coração. Aquilo não tinha quem o tirasse. Então ele pegou, se apostatou, e você pode ver, irmão, um eleito fora de sua posição. Você pode ver que uma nação paga um preço. Um eleito fora de sua terra. Abraão estava fora da promessa de Deus, fora da terra que Deus tinha prometido a ele. E ele levou aquela nação toda em julgamento. Toda aquela nação caiu uma praga, e todas as mulheres, não somente as mulheres, mas todos os animais não geravam. Toda aquela nação ficou estéril por causa de Abraão. A mesma coisa acontece com o eleito hoje. Você fora da promessa que Deus te deu, fora de Apocalipse 10, do 8 a 11, você não prospera. Você pode tentar, mas você não prospera. A praga vem, o juízo vem. Por quê? Porque você está fora da terra que Deus nos prometeu. Lá Abraão era uma terra natural. Aqui para nós é uma terra espiritual. Essa terra espiritual é a nossa promessa. Então a gente não pode de maneira nenhuma deixar de crer na promessa do dia, na terra que Deus nos deu para a gente tomar posse, para a gente entrar nesta terra e comer das novidades do fruto da terra. Então nós não podemos. Então Abraão se apostatou, e ali aquele rei, ele era justo. Ele teve um sonho, porque aquele rei ia tomar a mulher de Abraão. E a mulher de Abraão já estava com 70 e poucos anos, mas ela tinha rejuvenescido. Irmão, um rei não ia querer casar com uma velha, com a cara toda enrugada. Ali mostra a promessa a Abraão, que ela tinha rejuvenescido, ela se tornou jovem, e aquele rei ia tomar ela como mulher. Porque Abraão tinha mentido dizendo que ela era meia-irmã dele. E por isso esse juízo caiu. Então ele teve um sonho, e aquele sonho dizia que era para ele devolver a esposa do profeta dele. Mombrana diz ali, a graça soberana entrou em ação na vida de Abraão. E Abraão tinha crido em Deus. E ainda tem mais, tu chama ele, o meu profeta, que ele vai orar por ti.
Agora olha a cara de Abraão. Abraão tinha mentido, mas esse mentiroso tinha que orar. Tinha que orar por este rei, por esta nação, por este cabeça, para a coisa começar a voltar a funcionar. Então foi que Abraão veio, intercedeu pelo rei. E tudo que Abraão tinha conquistado, ele deu a Abraão, e Abraão regressou para a terra que Deus tinha prometido a ele. Então ele tinha se apostatado, mas não era esta apostasia que o apóstolo São Paulo está falando, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a enganadores, ouvido a enganadores, dizendo que a mensagem é mentira. Não é simplesmente uma apostasia, se apostatar por fraqueza. São demônios, espíritos que vêm ao seu ouvido a dizer que a mensagem que você crê é mentira. Que o mensageiro deste dia não é para este dia, é para o outro dia. É uma apostasia, é dar ouvido à doutrina de demônios. E as pessoas se afastam. Por que elas se afastam? Porque a mensagem, ela não está na alma. A mensagem não está no coração. A mensagem está no intelecto. Se tiver no intelecto, você não faz que nem Abraão, porque Abraão não duvidou. A mensagem já estava no coração dele. Por mais que ele teve aquela fraqueza, o irmão Brana disse, se não fosse a falha de Abraão, coitado de nós, quando nós apostatasse, a cada momento, a cada segundo, quando a gente se apostata da presença de Deus, com pensamentos, com ações, com decisões erradas, tudo isso é se apostatar. Se não fosse aquilo, se não fosse a graça, quem éramos nós? Então tudo isso a Bíblia diz que é como um exemplo. Mas o apostatar de Abraão é diferente do apostatar de hoje. Porque o de hoje são espíritos enganadores. Eles vêm com engano. Irmão, e quem melhor para enganar do que aqueles que estão ao lado do pastor? Que viveram com o pastor, que comeram com Moisés, que andaram com Moisés. Eles também eram ministros. Eles diziam também, por um acaso não tem um homem santo? Só Moisés é santo. Nós somos santos, nós somos ministros. Tem que ser alguém de púlpito para vir com esta doutrina, com este ensinamento, com esse ensinamento de demônio, com fábulas, com coisas que nem tem na mensagem, porque o que nós pregamos, o que João prega, o que o pastor João Bispo prega, o que o pastor Josué prega, o que o pastor Evaí prega, o que o irmão Odaí prega, o irmão Aldo prega, o pastor Sinival prega, é o que Brana pregou. Nós não estamos tirando nada da mensagem nem da Bíblia. Nós estamos pregando aquilo que o irmão Brana não pôde falar. Agora nós estamos repetindo aquilo. É simplesmente isso. Agora escute só. Aqui, demonologia, espíritos sedutores. Parágrafo 74, o irmão Brana diz assim: o que é isto? São espíritos sedutores descendo, tentando substituir com algo a palavra de Deus. Sempre ele vem querendo substituir com algo. Sempre esses demônios, eles vêm querendo tirar a pessoa do real. Quando nós dizemos aqui que você não tem companheirismo com um crente da sua fé, são esses espíritos que vêm tentando desvirtuar aquilo que você crê. Tem pessoas que vêm para o teu lado para desvirtuar. Olha, o que o pastor prega é mentira. Olha, isto aqui é mentira, aquilo outro é do demônio. Aí esse sim. Como é que a gente vai ter com companheirismo com uma pessoa que está contra? Agora, congratular uma pessoa, mesmo apostatada, não tem nada de mal. Às vezes você tem que orar, a pessoa está no buraco.
Você tem que orar pelaquela pessoa, assim como o irmão Brano ensina, para a gente tirar aquela pessoa do buraco, daquela situação que ela está. E a própria Bíblia diz, quem está em pé tem que vigiar para que não caia. Nós que estamos aqui, nós temos que ser vigilantes. Para a gente não cair, para a gente ficar. Não cair da onde? Não cair da fé, não cair da revelação, não cair da mensagem do dia. Aonde Deus tem nos posicionado, então nós temos que vigiar, porque são espíritos sedutores, são demônios. Deus não tem nenhum substituto para a sua palavra. É eterna, é para sempre. Aí o irmão Bruno explica, eterna e para sempre, né? Sempre tem um fim, eterna não tem fim, nós sabemos, mas enquanto nós estivermos aqui na carne, é até o tempo que nós estivermos aqui, porque depois vamos viver eternamente. Deus não tem nada para substituir a fé, quer dizer, a revelação. Deus não tem nada. Deus, nesta era que nós estamos vivendo, não tem um alimento melhor do que esse que nós temos. As pessoas, elas saem do nosso meio e vão escolher quem? Vão ter que ouvir um homem lá da África, um homem que aprendeu com a gente. Se sabem falar, se são pastores, se mostram alguma coisa dos selos, tem que ter humildade, que começou um ministério com este ministério mundial. E são espíritos sedutores, esses que cauterizam a mente dos incautos, daqueles que nasceram para ser ludibriado. Mas o eleito não é ludibriado, porque o eleito, ele crê com a alma. O eleito, ele crê no coração. Ele pode estar fraco, ele pode não ter força, mas ele crê em Deus. Ele faz como Abraão fez. Não duvida da promessa, não duvide da promessa. O meu irmão Brana ensina. Se você está comendo torta de cereja e encontra uma semente de cereja, você tira aquela pedaço da semente e continua comendo. Você vai se atrapalhar com um novo nome, você não entende, Deus não chamou para você entender, Deus chamou você para crer. Se fosse por entendimento, Deus tinha dado este novo nome para estes grandes homens intelectuais da mensagem, mas eles não sabem. Mesmo em primeira e segunda etapa, a denominação hoje, esses grandes homens intelectuais que sabem o aramaico, sabem o grego, sabem toda a Bíblia, mas não sabem o nome do Pai. Batiza em título de Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não sabem porque Deus não mostrou isso para eles. Isso é para você. Então você tira aquilo ali, deixa que no tempo certo, não mexa, Deus vem e mostra para você. E continue andando, continue crendo. Vá crendo. É pelo crer, não é pelo entender. É pelo crer. Deus não chamou a gente para entender. Deus chamou a gente para crer no seu profeta. E quando você crê no profeta, você não duvida. Porque se você descrer do mensageiro hoje, amanhã você vai descrer de William Brana. E mais tarde você vai descrer de Jesus Cristo. Porque o irmão Brana, Jesus Cristo é o mesmo irmão Brana para os dias dele, e João é o mesmo Cristo que estava em Brana para o nosso dia. Então começa assim, as pessoas descrendo, descrer de um, descrer do outro. E o William Brana é escriturístico. Tanto sua primeira e segunda como a sua terceira puxada é escriturístico. Mas para quem? Para o eleito que não é enganado por esses espíritos que expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira. Eles falam mentira. Homens arrogantes que bajulavam este ministério, que dizia: este é o homem. E hoje até para pregar, a gente vê
olha só o que acontece pela hipocrisia de homens que falam mentindo, tendo cauterizado a sua própria, eles mesmos cauterizaram a sua própria consciência. Até que, para dizer que não existe um só homem, hoje chega e ele se espreme para falar. Parece que não dá certo. Não bate urim-tumim, porque eles mesmos cauterizaram a própria consciência deles. Enganam as pessoas com fábula, enganam as pessoas com mentira, com bajulação. Para falar a verdade, essas pessoas elas estão atrás de dízimo, de dinheiro. Eles pensam que ser pastor é ganhar dízimo, ganhar dinheiro. Eles estão muito enganados, que ser pastor é um chamado de Deus e nós vivemos pelo milagre. Deus não tem nenhum substituto para a sua palavra. Eterna e para sempre. Deus não tem nada para substituir a fé. A fé não tem substituto. A revelação não tem substituto, irmãos. A esperança nunca poderá tomar o lugar da fé. A fé, ela fica à parte. Ela nunca tomará. A esperança nunca pode tomar o lugar. Aí o irmão Brana é um equívoco aqui, mas ele conserta. Ele vai dizer, a esperança é o firme fundamento das coisas que se esperam e a palavra das coisas que não veem. Ou melhor, ele conserta, a fé vem, a esperança é uma coisa e a fé é a outra. Esperança espera por aquilo. Então o que acontece? Nós não estamos mais esperando para ser revelado. Já foi revelado. Nós não estamos com esperança de ser comido. Já foi comido e nós comemos também. Nós não estamos com esperança. Nós temos fé. Nós já temos. Fé já obteve aquilo. Uma fé intelectual, a outra é a revelação direta de Deus. Uma é uma fé intelectual e outra é uma fé direta de Deus. Já foi. Você tem que crer que você já foi curado. Você tem que crer que você já foi liberto. Você tem que crer que nestes 7 trovões você já converteu. Não importa os sintomas. O importante é que você crê, está no seu coração. Creia em Deus. Deus não mandou você se libertar. Deus não mandou você tentar ajudar Ele. Deixa que Ele faz por você. Ele faz. Aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até aquele dia. Este dia que nós estamos vivendo, Ele está nos aperfeiçoando. Estamos na perfeição de Deus. Esta mensagem é a perfeição de Deus. Brana. Hein? Vamos mais um pouquinho. Vê, a fé já obtém aquilo. Uma é a fé intelectual, outra é a revelação direta de Deus. Isto nunca tomará seu lugar. Nós estamos tentando, mas estamos fazendo todas estas coisas em substituição. Nós temos a fé, nós já temos. Você está enfermo nesta manhã? Você está enfermo? Então diga que você já obteve a cura, você tem a cura. Deus não pode fazer mais nada por você, Ele já te curou, meu irmão. Deus não pode mais te libertar, Ele já te libertou. Basta tu aceitar o perdão dEle, a libertação dEle. Ele já revelou todos os mistérios no Monte Pôr do Sol. E o irmão Brana pregou no tabernáculo em Jeffersonville as mensagens sobre os selos, mas não pôde mostrar, porque não era o ministério dele. A noiva tinha que aparecer, porque a esposa reflete o marido, a lua reflete a luz do sol. Hein? Nós refletimos a Cristo. Cristo é os selos que foram revelados e abertos. Nós refletimos a Cristo.
Então esta fé, elas têm que estar ancorado, o crer tem que estar ancorado. Se não estiver ancorado em seu coração, qualquer barulheira, porque fulano... Olha o que é a fé no intelecto. Porque fulano saiu, eu também vou sair. Porque fulano saiu, eu também vou sair. Eu quero que Deus não saia daqui. Pode todos te abandonar, mas Cristo não te abandona. Essa mensagem, ela é verdade. Estes trovões é verdade. João é verdade. João é evidência deste ministério. Isso é verdade. Não está numa forma espiritual. Hoje a palavra está materializada. Deus materializou sua mensagem em sua igreja. Somos agradecidos por isso. Cristo, mistério de Deus revelado, 335. Essa é a única maneira pela qual você conhecerá hoje. A única maneira pela qual você receberá a tríplice revelação de Deus. Pelo Espírito. É a única maneira como isto pode chegar a ser e que você seja predestinado para vê-la. O problema não é você querer ver, é você ser predestinado para vê-la. Você está vendo sua mensagem hoje? É porque o teu nome está no livro da vida do Cordeiro. Ele foi morto antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse. Antes dele fundar a terra, ele nos predestinou para este dia. Então não tem como tirar isso do eleito. O eleito, ele não precisa ver, ele crê sem ver. Nós não vimos poderosas obras que Jesus Cristo no ministério do Mombrana fez, de ressuscitar os mortos, de curar os enfermos, de fazer obras monstruosas, poderosas. Nós não vimos, mas nós cremos. Nós não precisamos ter o que ele teve, aquilo foi para ele, aquilo foi chamarisco, mas nós temos algo superior a isso. A cura divina não arrebata ninguém, a cura divina não dá fé de rápido, mas o que nós temos nos dá fé de arrebatamento. É isso que é tremendo, isso que importa para nós. Aí diz aqui, chega a ser, é que você seja predestinado para vê-la. Você dá graças a Deus por isso? Porque você pode ver o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você dá graças a Deus por isso? Ou você vê a Santa Ceia com pão asmo, vinho acompanhado de lava-pés? Você pode dar graças a Deus por isso, de ver a restauração da doutrina apostólica pelo profeta Malaquias? Você dá graças a Deus? Você dá graças a Deus por estes mistérios do sétimo anjo, o mistério que era o ministério dele mesmo, revelar todo esse segredo. Você dá graças a Deus por este ministério que está aqui no Brasil, que é Cristo, novamente tomando este livrinho e agora fazendo um outro papel de comer e profetizar para povos, nações, línguas e reis. Você dá graças a Deus de você ser predestinado para vivenciar isso, para ver isso. Eu lembro do irmão Zé Maria, do finado, do saudoso irmão Zé Maria. Quem evangelizou ele foi o irmão Francisco. O irmão Francisco é o evangelista que não aparece, mas ele tem muitas pessoas que ele já trouxe a Cristo. E ele evangelizou o irmão falou e foi fazer uma visita. Neste dia parece que eu estava pregando sobre o Filho do Homem, sobre trovões. Ele nunca tinha escutado. Acabou o culto, ele me procurou, não era nem batizado no primeiro culto. Ele chegou comigo, eu entendi tudinho que o Senhor falou. Meu coração parece que almejava. Parece que eu já sou daqui. Já pensou? Parece aqui a minha família. Eu já andei por essa, por aquela outra, mas nunca entendi como eu. E batizamos ele, ele passou um tempo, eu acho que uns 10 anos conosco, e agora o Senhor recolheu ele. Ele passou para o Senhor.
para você ver o que é uma eleição, o que é uma predestinação. E olha que nós tivemos vários, em todo o ministério tem vários espíritos enganadores, várias doutrinas de demônio no nosso meio, para sacudir, destabilizar a igreja. Mas é uma coisa que na hora, meu amado, é uma coisa que a gente não presta atenção como membros, que a gente aprende com o irmão Brana. Você tem que ficar ao lado de quem? Pastor, você tem que ficar do lado do seu pastor. Você tem que ficar do lado do mensageiro, irmão. O mensageiro, ele não erra. O profeta não erra. O sacerdote ainda erra. O sacerdote erra. Mas aquele mensageiro que foi predestinado por Deus para vir entregar aquela mensagem, Deus só para de tratar com ele quando ele leva. Depois que ele leva, aí sim. Aí ele parou e não pode mais tratar com o morto. Deus não pode mais tratar com o irmão Brana. O que ele tinha que fazer com o irmão Brana, ele já fez. Então tem que ter um outro ministério. Então, enquanto você não crê neste ministério, você nunca vai crer em William Brana, porque o que Brana não pôde explicar, esse está explicando. O que Jesus não pôde explicar, os apóstolos explicaram. E hoje, o que João muitas vezes não fala, o mensageiro, mas nós podemos falar. Nós podemos apontar que é ele. Como João Batista apontou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quantos apontaram como João Batista? Nesta era que vivemos, apontaram, eis aí, ele é esse, ele é o homem, ele é um só homem. E hoje estão vomitando, como o irmão daí pregou, voltando ao vômito. Oxalá se eles fossem pelo menos que nem João Batista. E João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus. E mais tarde estava numa cela duvidando. E Deus levou ele porque o ministério dele tinha acabado. Oxalá que Deus leve esses homens para ao menos salvar a alma deles. E quando não leva, mostra que é um opositor, mostra que é um blasfemador, mostra que não crê, mostra que a fé estava só no intelecto, mostra que é um conhecimento de revelação. Quando é só um conhecimento de revelação, qualquer outra pessoa vem e te põe dúvida. Mas quando é uma revelação baseada no teu coração, alicerçada, ninguém tira. Você pode ser analfabeto, mas você crê do seu coração. É igual o pastor. Quando aquele pastor, você casa com ele, não tem mais. É igual marido e mulher. Escolheu aquela mulher, acabou, vai até o cemitério. Você escolheu o seu pastor, não importa que ele não pregue direito, não importa, mas você entende. Porque você não está para entender a voz do homem. Você está aqui para entender a voz de Deus para o dia. É isso que importa. E o que o pastor não consegue explicar, o que o evangelista não consegue explicar, o que o pregador não consegue explicar na mensagem do dia, o Espírito Santo faz esse trabalho. Ele explica para você. Amém? O predestinado para vê-la. Senão, você nunca verá. Não adianta forçar, irmão. Se a pessoa não nasceu para ver, ela nunca verá. Mas você não pode excluir ninguém. Você não pode ser mal educado. Quantas pessoas já saíram aqui do meu ministério e elas viram a costa para mim quando me vê, mas eu vou lá, Deus te abençoe, faça a minha parte. Isso já aconteceu com o Odaí, com vários irmãos, as irmãs que saíram do nosso ministério. Parece que a gente não vai morar no céu. Nós vamos para o céu, meus irmãos. A gente tem que dar certo aqui na terra. A Bíblia diz, viver, se possível, viver paz, tenha paz com todos os homens, se possível. Mas tem uns que não é possível, porque eles vêm com essa doutrina de demônio. Não é para você ter companheirismo quando a pessoa começa a combater isso, então. Mas enquanto não combate, tenha companheirismo. Talvez seja um filho pródigo. Talvez precisa de uma misericórdia para voltar. Você irá embora e zombará dela. Opa! Senão, você nunca verá. Se você não for predestinado para vê-la, você nunca verá. Porque essa luz pode brilhar de repente e você irá embora e zombará dela.
e a invalidará por meio de explicação. Ah, não, porque não é assim. Como tinha um certo indivíduo que o pastor pregava, ele vinha comigo, não, porque aqui no sétimo selo, não sei. Irmão, eu creio. Não preciso de outra explicação. Não preciso que tu venha me dar a tua teoria. Eu já tenho quem me explique. João explicou tudo. Já está tudo explicado. Ele só está repetindo novamente o que ele já fez. O ministério já foi feito. Já está pronto. E muitos pegaram esse cavalo andando. Hoje são ministros por causa desse cavalo. Muitos pegaram o barco andando. Eles são ministros por causa deste barco. Mas só que eles não foram predestinados para ver. É por isso que eles vão embora, zombo dela, invalida por meio da explicação, por alguma concepção. Se não está em você lá, você não o verá. Se não está plantadinha essa semente aqui, é plantada, irmão. Você não é crente, começou a ser crente quando você aceitou Jesus. Você já nasceu crente. Por isso que Jesus disse, vim de Deus, e você veio de Deus. Nós estávamos na mente de Deus. Não tem outra explicação. Isso é predestinação. Nós estávamos com Ele. Jesus mesmo disse, Ele veio manifestar aquela glória que Ele tinha com Ele, o Logos, antes que o mundo existisse. Nós estávamos também com Ele, lá na mente dEle, antes que o mundo existisse. Nós só estamos agora sendo manifestos. Aqueles demônios que foram jogados do céu, nós estávamos na mente, nós estávamos a favor de Miguel. Nós também expulsamos eles, é por isso que não tem quem venha meter outra coisa em nossa mente. Nós estamos do lado de Deus, nós não estamos do lado desses espíritos enganadores. Esses espíritos mentirosos. Você pode ver, irmão, esses ministros, eles não têm evangelho. Ele vem falando da vida dos outros, vem falando da vida do ministro. Irmão, uma pessoa que fala mal de Deus, ela está possuída, ungida pelo diabo. Procure na mensagem. Mombrana nunca nos ensinou a falar mal em ninguém. E tem pessoas que se alimentam disso, se alimenta, acha bom, se sacia porque tem um espírito dentro. Mombrana chega a dizer, você quer crescer em Deus, quer ser abençoado, você quer ser bem sucedido, fale bem do seu irmão. Fale bem das pessoas, até a ruim, fale bem. Todos nós temos falhas, todos nós somos cheios de fraqueza. Então fale bem de todos, não olhe a fraqueza, olhe a virtude. Nós temos que olhar pela virtude. Se a gente for olhar pelas nossas fraquezas, nem a gente dá conta. Hein? Deus simplesmente nunca disse, eu escolhi este, escolherei aquele. Porém, Ele sabia pela sua razão pela qual Ele pôde predestinar. É porque Ele é infinito. Ele conhece Ele é infinito, assim, portanto, Ele conhecia tudo. Ele conhecia o fim e podia distinguir o fim desde o início. Ele é Deus. E se Ele não pode fazer isso, Ele não é Deus. Sim, Senhor. Ele é infinito, correto? Então Deus é infinito. Deus sabia, irmão, nós nos decepcionamos um com o outro. Mas Deus, nós nos decepcionamos como seres humanos. A gente, como ser humano, a gente pensa que precisa um do outro. Mas Deus, para cumprir seu ministério, Ele não precisa de ninguém, Ele precisa de um homem só. Assim como Ele precisa de um homem só para pregar, Ele precisa de uma pessoa só para crer. Não precisa. Deus não precisa de muitos ministros, muitos pregadores. Quando Ele escolhe um. E a partir daquele um, os outros nascem de novo, se convertem e vão se subjugar o que Deus está falando pelaquele um. Não é o homem, é Deus em um homem. Correto? A igreja, Cristo Mistério de Deus Revelado, 260, correto? A igreja tem muito esquecido disto. Ela aceita a mensagem intelectual. Tem pessoas que é faminto pelo intelectual.
Ah, não, esse pastor ele prega, ele não tem muito conhecimento, mas não é o conhecimento. Mombrana diz que a mente humana é faminta pelo conhecimento. Vai e compara Gênesis, compara aqui, e vê a arqueologia e tudo mais. Isso é conhecimento, isso não converte, não muda as pessoas. O que muda as pessoas, Laodiceia 38, é estes 7 trovões. E converterá divinamente o coração dos pais aos filhos. Então é só isso, encerrou o assunto. Olha só, eles aceitam mensagem intelectuais. Quadro de membros, conhecimento em vez de revelação da verdade da palavra. As pessoas, elas não querem a verdade da palavra, elas não querem a verdade do dia, eles rejeitam a verdade do dia, eles querem, eu vou ficar só com Jesus. Agora eu vou ficar só com a Bíblia. Ele não sabe que Jesus não está mais nessa Bíblia, gente. Jesus já saiu desta Bíblia. Jesus já saiu. Ele já está em outra forma. Jesus já saiu até das mensagens. E mais um pouquinho ele vai sair desta terra também com o povo que crê nele. E eles estão procurando ele na Bíblia. Eles estão procurando ele na mensagem. Era como os dias do irmão Brano, o filho do homem na terra. Eles estavam procurando. E o irmão Brano ali pregando. E eles querendo buscar o Espírito Santo. Eles não sabiam que era só crer na mensagem que aquele homem estava pregando. Intelectual, pessoas intelectuais que vão chegar a nada. Ele construiu isto sobre a revelação de quem ele era. Ele disse: bendito tu és, Simão, filho de Jonas. A carne e o sangue nunca te revelou isto, mas meu Pai que está no céu te revelou. Não pelo conhecimento. Você não aprendeu isto através de livros. Você não aprendeu isto nas lojas. Não. Porém o Espírito Santo, ele mesmo tem trazido a pessoa de Jesus Cristo a vós. Você crê nisso? Então sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aquela sede santa tem sido saciada na pessoa de Jesus Cristo hoje. Eu posso dizer os selos. Aquela sede que eu tinha, meu, foi saciada. Minha expectativa é de rápido. Se tiver mais alguma coisa que Deus fazer, Ele vai fazer, mas eu estou crendo nisso aqui. Não tem um substituto. Não é tempo da gente sair dessa cidade. Não é tempo de sair. Fora disso, não tem representação hoje. Você quer ficar para ser representado pelo irmão Brana nos dias dele? Ele disse que ele não vai julgar você. Você vai ser julgado por esta geração. É essa geração que vai te julgar. Não tem, você não tem representação lá, já passou. Ou você vai ser sentenciado de um jeito ou de outro. Não podem prevalecer contra ela. Aquela sede santa tem sido saciada, a pessoa de Jesus Cristo. Aí você está. A coisa que já procuramos satisfazer aquela sede com aquilo, está bem? Nós encontramos, essa sede foi saciada para nós com Apocalipse 10, de 8 a 11. Saciou, matou a nossa sede. Meu amado, se você ainda tem sede de fumar um cigarro, de tomar um drink, de dançar uma música num baile, de prostituir seu corpo, toma um gole dessa água de Apocalipse 10, de 8 a 11. Isso mata a sede. Não deixe só essa mensagem no seu intelecto. Vou já encerrar. O Deus desta era maligna, 165. Ela vem os 12 espíritos opostos trabalhando nesta era maligna. Pode você ver isto? Cada um minuto religioso, Caim e Abel. Espírito outra vez vindo
em suas cabeças permanece da mesma forma que começaram. Um adorando através da beleza, através do conhecimento e pela cultura, pela ciência, pela ética, e outro pela fé da revelação da palavra de Deus. Ambos estão bem aqui neste edifício. Irmão Brana diz nesta manhã, isto é certo. Revelando, revelação ou fé em sua palavra, não faz nenhuma acessão de conhecimento. O verdadeiro cristão, eles dizem, tem você um grau de doutor? Não faz ascensão alguma. Eu creio em sua palavra, vê? Não faz nenhuma afirmação, não alego seu culto, não pertence a nenhuma denominação, nenhuma festa, nenhuma seita. Eles pertencem a Cristo, amém? Nós pertencemos a Cristo. Nós não pertencemos a nenhuma igreja científica ou intelectual. Nós representamos e cremos em Cristo. Estamos baseados na fé destes 7 trovões revelados. Amém? Não pertencemos a nenhuma denominação, a nenhuma festa, a nenhuma seita. Pertencemos a Cristo, a sua esposa. Não uma igreja esposa. Ela é a prostituta. A Bíblia diz que a meretriz, aquele tipo de mulher, a mulher que é infiel ao seu esposo, e alegando ser o seu esposo, pertencendo à denominação, tentando tanta besteira, você pertence a Cristo. Então nós não pertencemos à meretriz, nós não pertencemos à denominação, nós não pertencemos à igreja de filósofo, nem de cientista, que quer explicar o que João já explicou, que querer interpretar o que Deus já fez através deste ministério. Nós cremos com nossa alma. Nós não precisamos da serpente vir fazer o que ele fez com Eva lá no princípio. Eva deu atenção à explicação intelectual. E quando você para ouvir essa explicação intelectual, você acaba descrendo tanto da mensagem do dia quanto da mensagem de Brana. Hoje, os pastores que diziam que criam na mensagem de Brana estão descrendo até do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Estão descrendo da semente da serpente. Mas por quê? Eles eram crentes intelectuais. E Deus não vai levar uma igreja intelectual. Deus vai levar no rapto uma igreja que crê nesta revelação através da fé dos 7 trovões, entronizado dentro do seu coração. Amém? Então nós não somos nem uma igreja leviana. Muitas das vezes as pessoas confundem. Às vezes eu faço uma visita porque o pastor me pede e me dá liberdade para fazer uma visita para algum membro dele. Mas eu não vou com a intenção da serpente de querer cooptar aquele membro para mim, de maneira nenhuma. A gente sabe que quando o marido não está em casa, a gente não visita. O que é que a gente vai fazer visita? Quando o marido da mulher não está em casa. A não ser se ele vai acompanhado da sua esposa. Se ele não vai acompanhado da esposa dele, então é melhor não visitar. E assim cada membro, cada irmão. Você sabe que o marido, que aquele chefe, que aquele cabeça não está em casa, o que é que você vai fazer lá, meu filho? Não tem nada para você, não. Você tem que fazer uma visita quando o esposo está, quando o marido está, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continua abençoando nossos irmãos que estão conectados através da internet. Vamos ver aqui, nosso irmão Rafael Brana, Deus abençoe. Valdir Calado, Deus te abençoe, irmão Valdir, com um abraço forte. Irmão Valdir, que é o membro do pastor Osmar, né? Deus continue abençoando o irmão Valdir e sua família, os irmãos aí da Alça Viária, congrega tanto com o pastor Osmar quanto com o pastor Ivaí, né? Deus continue abençoando
irmão Edilei Lemes, Aldo Pinheiro, Ronaldo Gerson Cruz, Lucas, Gabriel, Andréia, irmã Márcia Lemes, irmão Vanderlei Augusto, Deus abençoe, irmão Vanderlei. Nós desejamos a recuperação da irmã Oneide, né? Ontem o pastor orou por ela, creio que Deus já operou, é só continuar crendo. Irmão João Pereira, em Goiânia, irmão Benildo Pureza, Deus te abençoe. Irmão Bira, né? Irmã Esté aí, irmão Sebastião, que aniversariou, um abraço forte, meu irmão. Deus abençoe a todos vocês que estão firmes aí nesta mensagem do dia, tá? E também a gente quer a Rádio Web, né? Deus abençoe o irmão Benevaldo, que pediu para me dar um bom dia para ele. Vamos dar esse bom dia aqui para o irmão Benevaldo, e essa rádio abençoada, que não pega só aqui no Brasil, mas pega no mundo todo, né? As 7 nações vizinhas, esse povo aí, tanto da África, dos Estados Unidos, de outros lugares, né? Japão, todos os lugares aí, na China, onde tiver um ouvinte desta mensagem que crê que Deus possa continuar abençoando com a mensagem do dia. Abençoe esse trabalho bem dinâmico do irmão Benevaldo, esse trabalho especial que ele faz para levar esta mensagem aos eleitos. Deus te abençoe, irmão Benevaldo. Aí continuando, irmão Bruna Thaís, irmã Rosa Luz, irmão Juíli Paier, Deus abençoe. Irmã Filomena Moura, irmã Rosa Maria, irmão Xadreque, um abraço forte, irmão Xadreque. Irmão Xadreque é da África, né? Deus te abençoe, um abraço. Muito bom ter vocês conosco aí, crendo na mensagem do dia, mensagem de João. Irmã Valdinéia, Deus abençoe vocês aí em Abaeté. Irmão Darcílio, Darcilene, a irmã Cíntia, Deus abençoe vocês aí em Santa Catarina. Um abraço forte em todos. Irmão Corme, irmão Des, irmão Gabriel, irmão Tiago, Deus abençoe vocês. Olha, falar em irmão Cosmo, irmão Deusa, lembramos que nós vamos estar na terça-feira lá, né, irmão? Ainda não é a inauguração, né? Já é? Ainda não, né? Ainda não vamos ainda dedicar lá, e já está quase pronto. A gente agradece a todos vocês que ajudaram, até o irmão Abel ajudou, né? Irmão Abel Pedreiro, irmão Cosmo, irmão Tiago, irmão Rafael, todos, porque essa obra já vem de muito tempo aí, né? Todos aqueles que contribuíram, de alguma forma a gente... Como é o nome daquele pedreiro lá do lado, irmão? Que ajuda sempre. O Marco, Deus te abençoe, Marco. Deus te abençoe, tá? Deus te ajude aí no teu lar. O Senhor tem feito aí pela esposa de Cristo. Aí o irmão Marcelo Pereira também, Deus te abençoe aí em Santa Catarina. Irmã Célia Alves, Uberlândia, irmão Círio Cainé, irmã Isaías Cordeiro, um abraço forte, irmão Isaías. Irmã Irene Lopes, Deus abençoe, minha irmã, muito bom. Pastor Josué, ali em Manaus, e as crianças, e o seu ministério ali em Manaus. Irmão Eloy Lemes, Deus abençoe. Irmão Paulo Sérgio Nazaré Ramos, Deus abençoe, irmã Nazaré. Ali, não sei se ela está na Pedreira ou em Tenoné. Irmã Elodie Borba, Deus abençoe. Pastor João Bispo e família, a minha filha que também está lá com o pastor João Bispo, tirando umas férias, né? Eu creio que ela vai chegar agora dia 30, dia 31, ela está chegando. Deus abençoe o pastor João Bispo, a sua esposa, sua família, que tem esse carinho tão grande, não só por minha família, mas por todos vocês aqui do Pará, tá bom? Irmã Gelusa Ramos, Deus abençoe. Irmã Maria de Lourdes, oh, Deus te console, minha irmã, firme e forte com esta fé dos 7 trovões, esta fé na mensagem do dia. Irmão Eliseu, irmã Juliette em Garapé-Miri, um abraço forte. Irmã Marina Lopes Nunes, Deus abençoe vocês. Irmã Leila Ferracim, Deus te abençoe, irmã Leila, e restaure a sua saúde, né? Parece que ela levou uma queda, escorregou e eu acho que torceu o braço, alguma coisa assim. Eu ouvi o pastor falando, mas que Deus recupere, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, a sua saúde. Daniel Jackson, Rayane Santos, Deus abençoe. Esses irmãos aqui são em Londrina, Paraná, Deus abençoe. Irmão José Carlos, Deus abençoe. Meu irmão Hermes Brito, ali no Caju, Deus abençoe. E também quero agradecer por vocês a paciência conosco, né? E pregador, se não segurar o pregador, ele vai embora, né? Aí o irmão Odaí, quando pega aqui, não quer mais sair. E eu, pior, só vocês...
Meu Deus, a gente só agradecer a vocês. Que Deus recompense vocês, tá? Vamos ficar de pé, fazer uma oração por este povo abençoado de Deus. Ainda faltou aqui, né? Francisco. Faltou aqui a Rosa Maria, a irmã Daiane, Cesefredo, nosso irmão Cesefredo, lá de Goiânia, Goiás. Deus abençoe, irmão Cesefredo, o Senhor, sua família. Irmão Francisco, a irmã Paulinha, né? Irmã Paulinha não está aí, está ali, né? Mas que Deus abençoe. Amém? Irmã Socorro Cruz, fique com Deus, todos vocês. Vamos orar. Deus maravilhoso, Tu conheces todas as coisas, Tu conheces a cada petição, a cada pedido, Senhor. Neste momento, Senhor, as pessoas estão carentes, muitas enfermas, muitas necessitadas, que precisa de uma porta de emprego, que precisa de um alimento. O Senhor é um Deus provedor, Senhor. É um Deus que abre porta onde não há porta, faz coisas que a nossa mente é incapaz de captar. Neste momento, aquelas pessoas que estão enfermas, qualquer tipo de enfermidade, Senhor, que Tu possa restaurar, que eles possam ser beneficiados por aquele dia no Calvário, que eles possam neste momento tomar posse da cura divina, Senhor, e agradecendo e louvando a Deus dia a dia, crendo que o Senhor já fez por eles, já curou eles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abre essa porta, Senhor, dá alimento para aqueles que não têm alimento, provê o alimento, Senhor. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, dê saúde a cada um, dê força, dê virtude, dê vitória, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos. E abençoe este povo também, que está conosco, que ficou até este horário através da internet. Não só os irmãos aqui, mas os irmãos através da África também, o irmão Xadreque, os demais irmãos, que eles sejam abençoados e contagiados por esta mensagem de Apocalipse 10, do 8 a 11. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos para todo sempre. Amém. Amém. Abençoe seu irmão. O nosso culto está encerrado. Deus vos abençoe.